No vasto e implacável teatro da vida, poucas sagas são tão cativantes ou tão repletas de perigos quanto as grandes migrações selvagens. São jornadas épicas, impulsionadas por instintos ancestrais, onde incontáveis animais enfrentam todos os obstáculos imagináveis para sobreviver e perpetuar suas espécies. De desertos escaldantes a rios turbulentos, cada passo, cada nado, cada voo é um teste de resistência, coragem e destino. A própria essência da vida, em seu movimento mais dramático e desesperado, desenrola-se diante de nós. Um lembrete da fragilidade e da extraordinária resiliência do mundo natural. Hoje, testemunharemos uma das jornadas mais dramáticas da vida selvagem, a migração dos salmões vermelhos, também conhecidos pelo seu nome científico. Nascidos em águas doces, eles viajam para o vasto oceano para amadurecer, apenas para retornar, anos depois, ao exato local de seu nascimento para desovar. É uma peregrinação de volta para casa, mas o caminho está repleto de adversidades. Contra correntezas geladas que testam os limites de sua força e predadores vorazes, como os ursos famintos que os aguardam ansiosamente, esses salmões enfrentam seu destino com uma determinação inabalável. Esta é uma história de sacrifício e renovação, um ciclo de vida e morte que sustenta ecossistemas inteiros. Prepare-se para se maravilhar com a tenacidade destes incríveis viajantes. Nas profundezas frias do Oceano Pacífico Norte, um chamado silencioso, mas irresistível, começa a ecoar. Para milhões de salmões vermelhos, o tempo de abundância no mar aberto chegou ao fim. Agora, um instinto gravado em seu DNA ao longo de milênios os comanda a iniciar a mais árdua de todas as jornadas, o retorno ao rio onde nasceram. Seus corpos, antes prateados e elegantes, começam uma transformação notável. Adquirem uma coloração vermelha vibrante, um sinal de sua maturidade reprodutiva e, paradoxalmente, o prenúncio de seu fim iminente. É um traje de gala para o ato final de suas vidas. A entrada nos estuários de água doce marca o início da provação. O choque osmótico por si só é um desafio imenso, à medida que seus corpos se reajustam da água salgada para a doce. Mas este é apenas o primeiro de muitos portões. A correnteza, que um dia os levou gentilmente para o mar quando eram jovens alevinos, é agora uma força implacável e contrária. Cada metro avançado contra o fluxo constante de água gelada exige um esforço hercúleo, queimando as preciosas reservas de gordura que acumularam no oceano. Eles não se alimentarão mais. Toda a sua energia está agora focada em um único objetivo: nadar rio acima. As corredeiras se tornam mais violentas, transformando-se em cascatas e pequenas cachoeiras. Aqui, o salmão deve realizar proezas de atletismo aéreo. Eles se lançam para fora da água, corpos musculosos se contorcendo no ar, em tentativas desesperadas de superar as barreiras de rocha e água. Muitos falham, sendo jogados de volta contra as pedras, exaustos e feridos. Outros tentam repetidamente, impulsionados por essa força primordial, até que, com um último esforço titânico, conseguem vencer o obstáculo e continuar seu caminho. É uma demonstração de pura determinação contra as forças da física. Mas os desafios físicos do rio não são os únicos perigos. A migração do salmão é um evento que não passa despercebido. Ao longo das margens, predadores se reúnem para o que é um banquete anual. Águias de cabeça branca patrulham os céus, mergulhando com precisão letal para arrancar peixes das águas rasas. Lontras e outros mamíferos menores também se aproveitam da abundância. No entanto, nenhum predador é tão imponente ou tão sinônimo desta jornada quanto o urso pardo. Para eles, a chegada dos salmões é a chave para a sobrevivência, a oportunidade de acumular a gordura necessária para hibernar durante o longo e rigoroso inverno. Os ursos se posicionam em locais estratégicos, muitas vezes no topo de cachoeiras, onde os salmões são mais vulneráveis. Com uma paciência que desmente sua fome, eles observam o fluxo constante de peixes vermelhos. Em um piscar de olhos, uma pata poderosa mergulha na água, ou uma mandíbula se fecha sobre um salmão em pleno salto. Para cada peixe que consegue escapar, muitos outros se tornam uma refeição vital. É um drama brutal e necessário.
onde a luta de uma espécie pela reprodução se torna a fonte de vida para outra. A floresta inteira parece prender a respiração durante este espetáculo. Aqueles que sobrevivem à correnteza, às rochas e aos predadores finalmente chegam ao seu destino: os leitos de cascalho calmos e oxigenados de seus riachos natais. Exaustos, machucados, com seus corpos vermelhos agora desbotados e em decomposição, eles completam seu ciclo. As fêmeas usam suas caudas para cavar ninhos, ou heads, onde depositam seus preciosos ovos cor de laranja. Os machos os fertilizam imediatamente, garantindo a próxima geração. E então, sua jornada termina. Seus corpos sem vida fornecerão nutrientes essenciais ao rio, alimentando os próprios filhotes que emergirão na primavera seguinte. Um sacrifício final que garante o início de um novo ciclo. Nos vastos e salgados lagos da África, como o Lago Natron na Tanzânia, uma das maiores congregações de vida do planeta, se prepara para um movimento extraordinário. Milhões de flamingos menores pintam a paisagem de rosa, um espetáculo de cor e som. Mas quando as condições mudam e os recursos se esgotam, um imperativo antigo os chama. Eles devem levantar voo e embarcar em uma perigosa migração, através de alguns dos terrenos mais inóspitos da Terra, cruzando desertos áridos em busca de novos locais de alimentação e nidificação, onde a vida possa continuar a florescer. O sinal para partir é sutil: uma mudança na salinidade da água ou a diminuição de suas principais fontes de alimento, as algas verde-azuladas. O bando, antes uma massa coesa, torna-se inquieto. O voo começa, muitas vezes sob o manto da noite para evitar o calor escaldante do dia e os predadores aéreos. Erguendo-se em uma nuvem rodopiante de rosa e preto, eles formam longas e ondulantes formações no céu. Uma visão surreal contra a paisagem árida. Sua jornada não é um voo direto, mas uma série de etapas calculadas, de um oásis ou fonte de água para o outro. Voar sobre o deserto apresenta um conjunto único de desafios. O ar quente e seco drena a umidade de seus corpos, e a desidratação é uma ameaça constante. Eles devem voar em altitudes elevadas, onde o ar é mais frio, mas isso consome mais energia. A navegação é fundamental. Acredita-se que eles usam uma combinação de pontos de referência terrestres, o Sol, e talvez até o campo magnético da Terra para traçar seu curso através de centenas, por vezes milhares, de quilômetros de terreno aparentemente sem características. Cada parada para descanso é crucial, mas também perigosa. Os oásis e poças de água temporárias que servem como postos de reabastecimento são ilhas de vida em um mar de areia, mas também atraem predadores. Hienas e chacais patrulham as bordas, esperando por qualquer flamingo que esteja fraco, desorientado ou que se separe do bando. A segurança está nos números, e o bando deve permanecer unido. A visão de um flamingo solitário pousando é muitas vezes um convite a um ataque rápido e fatal. A tensão entre a necessidade de descansar e o perigo que a espera representa é uma constante em sua jornada. A beleza de seu voo desmente a natureza extenuante da tarefa. Suas longas e finas pernas e pescoços são esticados, criando uma silhueta aerodinâmica, mas cada batida de asa é um esforço contra a distância e a exaustão. Os mais jovens e os mais fracos lutam para acompanhar o ritmo. Alguns, incapazes de continuar, são forçados a pousar, seu destino selado sob o sol implacável do deserto. É uma seleção natural em sua forma mais crua, onde apenas os mais fortes e resistentes conseguirão completar a travessia. Finalmente, após dias ou semanas de voo, o horizonte revela o brilho de um novo lago, rico em algas e seguro para a nidificação. A chegada é um momento de alívio e celebração. O bando desce em uníssono, enchendo a nova paisagem com cor e vida mais uma vez. Eles conseguiram. Atravessaram o deserto, superaram a sede, a exaustão e os predadores. Agora, podem se concentrar na razão de toda essa jornada. Construir seus ninhos de lama, botar seus ovos e criar a próxima geração de viajantes alados, que um dia farão a mesma jornada perigosa. No extremo norte do nosso planeta, o gelo marinho está desaparecendo a um ritmo alarmante. Para a morsa do Pacífico,
Este não é um conceito abstrato, mas uma realidade mortal, que está a transformar dramaticamente o seu comportamento migratório. Tradicionalmente, estes gigantescos mamíferos marinhos usam as vastas plataformas de gelo flutuante para descansar e cuidar de suas crias entre as expedições de alimentação no fundo do mar. Mas com o recuo do gelo para águas demasiado profundas, dezenas de milhares de morsas são forçadas a procurar refúgio em terra, em praias e penhascos rochosos. Essas congregações em terra, conhecidas como haul-outs, são um espetáculo de superlotação. Dezenas de milhares de corpos, cada um pesando mais de 1 tonelada, amontoam-se em espaços perigosamente apertados. O ar fica pesado com o som de seus grunhidos e o cheiro de sua presença massiva. Nesse ambiente claustrofóbico, o pânico é um gatilho mortal. Um ruído súbito, a aproximação de um urso polar, ou mesmo um movimento brusco dentro do próprio grupo, pode desencadear uma debandada caótica em direção à segurança da água. Para as morsas que se encontram na parte inferior da multidão, perto da costa, a debandada é perigosa, com risco de esmagamento, especialmente para os filhotes. Mas para aquelas que, em busca de espaço, escalaram os penhascos acima da praia, a situação é ainda mais desesperadora. As morsas, com sua visão fraca e corpos desajeitados para o movimento em terra, não são alpinistas naturais. No entanto, o instinto de escapar do aperto, ou de encontrar um lugar para descansar, as leva a subir em costas íngremes que nunca deveriam ter escalado. Quando o pânico se instala, ou o instinto de retornar ao mar para se alimentar se torna irresistível, as morsas no topo dos penhascos enfrentam um dilema terrível. Abaixo delas, a praia está apinhada com seus congêneres. A descida segura é impossível. Desorientadas e desesperadas, elas sentem o chamado do oceano. Elas podem ver e ouvir as ondas lá embaixo. Em um ato de desespero trágico, elas se lançam do precipício, esperando pousar na água ou em uma praia macia. A realidade é horrível. Seus corpos massivos, não projetados para tais impactos, despencam de alturas de até 80 metros. Elas caem sobre as rochas afiadas na base do penhasco ou sobre outras morsas na praia superlotada. A queda é quase invariavelmente fatal. A cena na base do penhasco após tal evento é sombria. Uma paisagem de corpos imóveis, um testemunho silencioso de uma estratégia de sobrevivência que deu terrivelmente errado, forçada por um ambiente em rápida mudança. Este comportamento não é uma escolha, mas uma consequência direta da perda de seu habitat de gelo. É um dos exemplos mais viscerais e comoventes do impacto das mudanças climáticas no reino animal. A migração das morsas, que deveria ser um ciclo sazonal entre as áreas de alimentação e os locais de descanso no gelo, tornou-se uma armadilha mortal. A imagem de um gigante gentil despencando para a morte é um alerta poderoso sobre a fragilidade dos ecossistemas e a cadeia de eventos catastróficos que a nossa influência no planeta pode desencadear. Nas correntes ricas em nutrientes da corrente de Humboldt, ao largo da costa do Peru, a vida pulsa em uma escala quase inimaginável. Aqui, cardumes de anchovetas peruanas, pequenos peixes prateados, formam superorganismos que se estendem por quilômetros. Eles são a base de uma das redes alimentares marinhas mais ricas do mundo. A sua migração não é através de continentes, mas através das colunas de água, um movimento constante em busca de plâncton, e mais crucialmente, em uma tentativa incessante de evitar se tornarem o alimento de outros. O perigo pode vir de qualquer direção, mas um dos seus predadores aéreos mais eficazes é o atobá pardo. Estas aves marinhas elegantes são mestres da caça em grupo. Patrulhando os céus em grandes bandos, eles perscrutam a superfície do oceano em busca do brilho revelador de um cardume de anchovetas logo abaixo. A sua visão aguçada consegue detectar o menor movimento a dezenas de metros de altura. E quando um cardume é localizado, o ataque é coordenado e espetacular. O ataque começa. Como flechas vivas, os atobás dobram suas asas e mergulham em direção à água, a velocidades que podem exceder os 80 km por hora. Eles atingem a superfície com um impacto explosivo, perfurando a água e penetrando no cardume denso. É um bombardeio aéreo de precisão letal. Para as anchovetas, o mundo se transforma em um caos de bolhas, sombras e bicos pontiagudos que surgem do nada. O instinto de sobrevivência assume o controle.
Em resposta, o cardume reage como um único ser. Eles se movem em uníssono, formando uma bola de isca, uma esfera densa e rodopiante de peixes prateados. Esta é a sua principal defesa. A forma esférica minimiza a área de superfície exposta e confunde os predadores, tornando difícil para uma ave focar em um único indivíduo. O movimento constante e a luz refletida por milhares de escamas criam uma ilusão de ótica desorientadora, um caleidoscópio de prata e azul que é difícil de penetrar. Mas os atobás não são os únicos caçadores. A comoção na superfície atrai outros predadores. Leões marinhos emergem das profundezas, atacando a bola de isca por baixo, enquanto golfinhos e até mesmo baleias podem se juntar ao frenesi alimentar. As anchovetas estão presas em um cerco tridimensional. Empurradas para a superfície pelos predadores subaquáticos, elas se tornam alvos ainda mais fáceis para os atobás que mergulham de cima. É uma batalha desesperada, travada em todas as frentes. Apesar das perdas inevitáveis, a estratégia da bola de isca é notavelmente eficaz. A grande maioria das anchovetas no cardume sobreviverá ao ataque. A sobrevivência do indivíduo é sacrificada pela sobrevivência do grupo. Uma vez que os predadores estão saciados, ou o cardume consegue se dispersar para águas mais profundas, a esfera se desfaz e a migração continua. Esta dança da vida e da morte é um evento diário, um lembrete pulsante de que, no oceano, ser parte de algo muito maior que si mesmo é, muitas vezes, a única maneira de sobreviver. Em uma pequena ilha, no Oceano Índico, a Ilha Christmas, um dos espetáculos mais surreais da natureza se desenrola anualmente. Com as primeiras chuvas da estação úmida, um exército silencioso emerge da floresta. São dezenas de milhões de caranguejos vermelhos da Ilha Christmas. Impulsionados por um antigo ritmo lunar, eles abandonam suas tocas na floresta e iniciam uma migração em massa em direção ao mar para acasalar e desovar. A paisagem inteira parece ganhar vida e se mover, coberta por um tapete vermelho vivo. A jornada é relativamente curta em distância, talvez alguns quilômetros, mas é uma odisseia cheia de perigos para uma criatura que mede apenas cerca de 12 centímetros de diâmetro. O primeiro grande desafio é a própria terra. Eles devem navegar por um terreno acidentado, raízes de árvores e fendas no solo. O maior perigo durante esta fase terrestre é a desidratação sob o sol tropical. Eles precisam manter suas guelras úmidas para respirar, então a chuva contínua é crucial para o sucesso da migração. Se o sol aparece por muito tempo, milhões podem perecer. No entanto, o obstáculo mais formidável e moderno que eles enfrentam é a infraestrutura humana. Estradas e áreas residenciais cortam diretamente suas rotas migratórias ancestrais. Para os caranguejos, uma estrada de asfalto é uma planície aberta e perigosa. O calor absorvido pelo asfalto pode secá-los rapidamente, e eles se tornam alvos fáceis para o tráfego de veículos. A visão de milhões de caranguejos cruzando estradas é espantosa, e o som de suas cascas sendo esmagadas sob os pneus é uma nota sombria nesta jornada épica. Felizmente, os habitantes humanos da Ilha Christmas desenvolveram um profundo respeito por seus vizinhos crustáceos. Durante o pico da migração, muitas estradas são fechadas. Pontes especiais para caranguejos foram construídas sobre as estradas mais movimentadas, e túneis subterrâneos lhes permitem passar por baixo com segurança. Voluntários patrulham as ruas, varrendo os caranguejos para fora do caminho dos carros. É um exemplo raro e comovente de coexistência, onde uma comunidade humana se adapta para proteger um fenômeno natural espetacular. Após superarem os perigos da terra, os machos chegam primeiro à costa, onde cavam tocas e competem por elas. Quando as fêmeas chegam, o acasalamento ocorre. Depois, os machos iniciam sua jornada de volta para a floresta, enquanto as fêmeas permanecem nas tocas por cerca de 2 semanas, incubando seus ovos. O clímax da migração ocorre em uma data precisa, ditada pela fase da lua e pela maré. Milhares de fêmeas emergem e se dirigem para a beira da água. Em um evento sincronizado espetacular, elas liberam seus ovos no mar exatamente na virada da maré alta. Cada fêmea pode liberar até 100.000 ovos, e a água se torna uma sopa escura e pulsante de vida futura.
Os ovos eclodem imediatamente ao contato com a água salgada, e as minúsculas larvas iniciam sua própria jornada no oceano. Após cerca de um mês, os caranguejos bebês que sobreviveram retornarão à ilha para iniciar suas vidas na floresta, garantindo que a maré vermelha continue a fluir nos anos vindouros. Nas vastas planícies do Serengeti e do Masai Mara, na África Oriental, ocorre a maior migração de mamíferos terrestres do planeta. Mais de 1 milhão de gnus, acompanhados por centenas de milhares de zebras e gazelas, movem-se em um ciclo anual interminável, seguindo as chuvas sazonais em busca de pastagens verdes. Esta é a Grande Migração, uma jornada circular de quase 2.000 quilômetros, impulsionada pela fome e governada pelo ritmo do clima. É um drama de escala monumental, um rio de vida fluindo através da savana. A manada está em constante movimento, uma massa inquieta que transforma a paisagem. O som de milhões de cascos no chão poeirento é como um trovão distante, e a visão da coluna de animais se estendendo até o horizonte é uma das maravilhas do mundo natural. As zebras muitas vezes lideram o caminho. Acredita-se que elas tenham uma memória melhor das rotas e comam as gramíneas mais altas e ásperas, preparando o terreno para os gnus, que preferem os brotos mais curtos. É uma associação benéfica, uma aliança de viajantes. Mas esta jornada está longe de ser pacífica. As planícies abertas são o território de caça dos grandes predadores da África. Leões, hienas, leopardos e chitas seguem a migração, aproveitando a abundância de presas. Eles se concentram nos indivíduos mais vulneráveis, os jovens, os velhos, os doentes ou aqueles que se separam da segurança do rebanho. Cada momento de descanso é tenso. Cada som na noite pode sinalizar um ataque. Para um filhote de gnu, nascido em meio à jornada, a vida é uma corrida constante desde o primeiro minuto. O desafio mais icônico e perigoso da migração é a travessia dos rios, como o Mara e o Grumeti. Estes rios, mesmo quando não estão em cheia, são barreiras formidáveis. As margens íngremes e lamacentas podem ser difíceis de escalar, e a correnteza pode arrastar os mais fracos. Mas o verdadeiro terror reside sob a superfície. As águas estão infestadas com alguns dos maiores crocodilos do Nilo do mundo. Estas relíquias pré-históricas esperam pacientemente o ano todo por este banquete anual. A tensão na margem do rio é palpável. Milhares de gnus se acumulam, hesitantes, empurrando-se, mugindo nervosamente. Eles sabem o perigo que os espera. A pressão da manada por trás aumenta até que, finalmente, um indivíduo corajoso ou desesperado dá o primeiro salto. E então, o caos se instala. Milhares de animais se lançam na água em uma debandada frenética. Os crocodilos atacam, arrastando gnus para baixo em uma explosão de água e pânico. É uma loteria mortal, onde a sorte e a força determinam quem alcançará a outra margem. Aqueles que sobrevivem à travessia emergem do outro lado, exaustos, molhados, mas vivos. Eles escalam as margens lamacentas e se reagrupam, deixando para trás os menos afortunados. A manada continua sua marcha, pois as pastagens verdes do outro lado são a promessa que os impulsiona. Esta travessia, brutal e espetacular, não é um ato de crueldade, mas uma parte vital do ecossistema. As carcaças deixadas para trás alimentam os crocodilos, os peixes e os abutres, nutrindo o próprio rio que representa um obstáculo tão mortal. É o círculo da vida em sua expressão mais grandiosa e implacável. Testemunhamos jornadas de desespero e determinação, de sacrifício e de renovação. Do retorno predestinado do salmão ao seu riacho natal, à queda trágica da morsa de um penhasco que não deveria ser seu lar, cada história é uma faceta do mesmo diamante. A luta incessante pela continuidade. Vimos a beleza frágil do flamingo contra a dureza do deserto e a força coletiva do cardume de anchovetas diante de um ataque vindo dos céus. Cada criatura, grande ou pequena, é movida por um imperativo que transcende o indivíduo. A invasão dos caranguejos na Ilha Christmas e a monumental travessia dos gnus na savana africana nos lembram que estas migrações são o pulsar do nosso planeta. Elas são as artérias e veias através das quais a energia flui, conectando ecossistemas e sustentando uma teia de vida de complexidade impressionante.
São eventos que moldaram paisagens e espécies ao longo de eras. Uma dança coreografada pelo clima, pela geografia e pela genética. Uma dança em que cada passo é um risco, e a recompensa é nada menos que o futuro. O mundo natural está repleto de tais espetáculos, muitos dos quais estão agora ameaçados por um mundo em rápida mudança. Ao compreendermos a magnitude destas viagens e os desafios que estes animais enfrentam, talvez possamos também compreender a nossa própria responsabilidade em preservar os palcos onde estes dramas se desenrolam. Pois no final, a sua sobrevivência está intrinsecamente ligada à nossa. A saúde do nosso planeta pode ser medida pelo ritmo constante destes cascos, pela batida destas asas e pelo impulso incansável destas barbatanas.